Olá, meus amigos do canal G. Vital, mais um vídeo aí para o nosso crescimento. Bom, gente, no vídeo de hoje eu quero trazer um assunto que eu sei que vai ser muito polêmico e, como sempre, eu vou ser criticado. E como no último vídeo que eu falei sobre aquela manifestação, a última manifestação da direita, e mostrei como o evangelho está sendo substituído, né? Eu perdi muitos inscritos aqui, o pessoal da direita não aceita. O vídeo de hoje vai ser bem polêmico. Eu vou mostrar para vocês que o que Michele Bolsonaro está fazendo não é cristianismo. Mas eu queria trazer aqui para vocês, eu preparei aqui algumas imagens, alguns vídeos. Eu vou relembrar vocês de um evento que aconteceu assim que o Lula assumiu o poder. Lembra de um evento que teve do candomblé dentro do Palácio do Planalto? E que muitos cristãos, com razão, católicos e evangélicos principalmente, ficaram horrorizados com um ritual de candomblé dentro do Palácio do Planalto, promovido pelo governo Lula. Então eu vou mostrar como a direita está fazendo a mesma coisa, mas de uma forma mais sutil. Porque eles estão unificando as religiões. Eu vou te mostrar como isso está acontecendo. No meu próximo vídeo, eu vou mostrar que a direita, eu vou mostrar isso, como que, quem está trazendo isso, qual é o papel da direita, a espiritualidade da direita e como nós estamos sendo levados a adorar um único ser supremo. E através dessa adoração desse ser supremo, que não é o Deus da Bíblia, você vai entender como as religiões estão sendo unificadas. Compreenda, eles estão unificando a espiritualidade, estão criando uma espiritualidade universal, unindo os pontos em comum. E é óbvio que direita e esquerda fazem parte, né, desse trabalho. Eu vou tentar mostrar isso. Então no vídeo que vem vamos falar sobre o Ser Supremo. Vou mostrar presidentes de direita, conservadores, famosos como Ronald Reagan, falar da implantação da adoração ao Ser Supremo. Aí, meu querido irmão que se diz cristão evangélico, você vai começar a entender. Aí, claro que é uma decisão pessoal, mas a política já está cegando muita gente, né? Como diz a Bíblia, a besta, que é um sistema político, não o anticristo, mas a besta, a primeira besta, é um sistema político. A Bíblia diz que a mulher que vem montada na besta, ela sai embriagando as nações, embriagando reis, ou seja, governantes e as nações com o cálice da sua prostituição. Então os cristãos já estão embriagados pela política. Vamos mostrar isso no passo a passo e um pouco mais à frente, depois do vídeo que eu mostrar sobre o Ser Supremo, eu preciso fazer um vídeo sobre uma série mostrando biblicamente que nós cristãos não estamos obrigados a cumprir nada da lei. Eu sei que vocês vão dizer, mas como não? Eu vou mostrar isso por quê? Porque o noeísmo está sendo implantado. O Ser Supremo, ele está sendo adorado, ele vai ser adorado através da implantação do noeísmo, mas as coisas estão sendo trabalhadas para chegarmos a esse ponto sem questionamentos. Então o noeísmo, nesse período, nós vamos estar adorando o Ser Supremo, que recebe aí vários nomes, e nesse período o cristianismo vai sofrer a verdadeira perseguição, mas o verdadeiro cristianismo vai ser perseguido. Não o que está sendo pregado aí hoje, não o cristianismo de Michele Bolsonaro, mas o cristianismo bíblico. Esse vai ser perseguido. E você vai entender como tudo isso já está acontecendo. Tá bom? Eu só queria alertar que o vídeo de hoje é a minha primeira experiência nesse aplicativo aqui. Tá, gente? Então você tá vendo a imagem aí, não tá muito legal. Eu não tô sabendo configurar direito. O aplicativo, ele é gratuito. Aquele que eu estava usando, ele tem um limite mensal, então assim, rapidinho com as lives ele encerra e eu tô ouvindo a opinião de vocês que já me indicaram alguns aplicativos. Esse aqui tá sendo bem prático não, ele é bem interessante, mas as configurações dele são dificílimas, não é para amador. Se você paga alguém para fazer, sai muito caro. Então assim, gente, quando a gente pede ajuda de vocês é porque a gente precisa mesmo, tá bom? Mas eu tô me virando aqui, a qualidade não tá legal, eu sei, queria a opinião de vocês, deixa nos comentários. Aproveite e confira se você tá inscrito no canal, confira as nossas playlists. E vamos aqui pro vídeo. Vou ter alguma falha aqui? Vou apanhar um pouquinho, vou me perder um pouquinho aqui. Não sou bom de tecnologia, eu sou péssimo. Tô me esforçando aqui para tentar fazer o melhor aqui pro nosso canal. Tá bom? Para contribuir aqui com a sua vida, tentar ser útil, tentar compartilhar aquilo que a gente está aprendendo também aqui no decorrer do tempo, tá bom, gente? Então vamos lá. Quero mostrar aqui para vocês
primeira coisa, vou mostrar aqui um vídeo, tá bom? E o vídeo vai falar justamente desta cerimônia de Umbanda, de Candomblé dentro do Palácio Planalto. E vou mostrar como essas coisas que foram tão condenadas pela direita, pela direita, agora a direita está trazendo de uma forma mais sutil. Aí fica a pergunta, né? Que tipo de crítica nós fazemos? Né? Vou mostrar como há uma hipocrisia aqui, mas é uma hipocrisia inconsciente da parte da direita, tá bom? Então vamos assistir esse vídeo aqui. Aqui é o ritual que aconteceu no Palácio Planalto assim que o Lula assumiu o governo e que deixou muito crente aí escandalizado. Vamos ver aqui. Olha só, gente. Isso foi no Palácio Planalto, é uma homenagem a Xangô. Xangô é um orixá do Candomblé. Mas esse pode, né? Quer dizer, esse não pode, quer dizer. Deixa eu adiantar aqui um pouquinho. Isso foi, gente, no Palácio do Planalto, assim que Lula assumiu o governo, né? Então, beleza, vamos parar por aqui, já deu para você entender. Então, o que é que eu quero dizer com isso aqui, gente? Eu quero dizer o seguinte, então, quando houve esse ritual, houve um verdadeiro escândalo aí, né, no meio evangélico, claro, eu entendo, mas eu queria mostrar para vocês algo aqui que me chama a atenção, que é o seguinte, né? Vamos aqui para a cena 2. Então, olha só, quero mostrar aqui para vocês o seguinte. Então, olha só, aqui tá algumas matérias da época, né? Palácio do Planalto é consagrado a Exu em ritual de Candomblé. Aqui me parece que tem uma falha, mas não muda a essência. É porque me parece, até onde eu estudei isso aqui, que eu procurei estudar tudo isso para conhecer um pouquinho de cada coisa. O Exu, eles são entidades não do Candomblé, mas sim da Umbanda. Né, do Candomblé são os orixás, mas o que importa é que o Palácio do Planalto foi consagrado e vocês viram aí Lula em diversas cerimônias, como a de Santos e tal. Então, olha só, vocês viram aqui, estão vendo aqui embaixo, ó, saudação a Xangô. Aquele ritual foi uma saudação, uma invocação ali a Xangô. Então, olha só que interessante aqui. Todo mundo lembra, né? Aqui, saiu nas matérias aí, das reportagens, Janja postou uma foto no Twitter em que aparecem orixás da Umbanda, né? E do Candomblé. E depois Janja exalta orixás em entrevista na Globo. E ela disse, me representa. Os orixás representam a Janja. Agora, gente, eu quero mostrar aqui para vocês um vídeo e vou comentar aqui o seguinte com vocês. Eu entendo perfeitamente, né, os cristãos estarem escandalizados e claro, porque aqui vamos deixar de hipocrisia. Se eu sou evangélico e sou cristão e creio na Bíblia Sagrada, e se a Bíblia me diz que nós não temos poder para invocar mortos, a Bíblia condena esta necromancia, a Bíblia condena a invocação de mortos, a Bíblia condena a consulta aos mortos. Então, segundo a minha fé bíblica, e aí cada um crê no que quiser, é como eu sempre falo, eu não estou condenando as pessoas e nem julgando o caráter de quem crê nisso. Só estou dizendo que a hipocrisia que a política traz em nós é tão grande, a cegueira espiritual é tão grande, a política está levando tanta gente para o inferno, está cegando a fé de tantos cristãos, que a gente não consegue enxergar o seguinte: se eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, é a palavra de Deus inspirada, ela me traz a verdade de Deus. Então, como que eu posso estar lutando por um país abençoado se eu estou unido com pessoas que estão negando a fé bíblica? Estão ensinando outras coisas. Aí se escandalizaram com os orixás do Lula, os orixás da Janja. Mas parece que os orixás da direita pode. A macumba da direita pode, o candomblé da direita pode, o candomblé da direita vale a pena. Aí nós vamos ser abençoados, porque aí a causa vale a pena. E eu vou te mostrar um vídeo aqui da Michele Bolsonaro. Além do que eu vou te mostrar aqui na plataforma, eu vou mostrar aqui no meu celular uma declaração infeliz
de alguém que, se fosse cristã bíblica, não falaria o que ela falou. Mas vamos por partes. Vamos aqui então, para essa cena aqui, e eu quero te mostrar esse vídeo aqui que você já conhece. Meus amados, obrigada por vocês estarem aqui neste dia, todos unidos, independente de raça, opção sexual, opção religiosa. Nós estamos aqui todos juntos em prol do nosso Brasil. Aí eu já começo fazendo aqui um questionamento para você. Quer dizer que se tem uma causa maior do que o próprio evangelho, é isso que ela está me dizendo, por esta causa maior que o evangelho, então, independente da sua crença, da sua fé, da sua opção sexual, nós estamos unidos juntos. E nesses encontros eles oram, porque eu já participei muito quando eu era de direita. Hoje eu abomino esquerda e abomino direita. Então quer dizer, independente da sua opção sexual. Então se você é um polissexual, o que importa é estar ali. Então quer dizer, isso não é mais pecado, Michele Bolsonaro. Quer dizer que nas manifestações políticas o pecado é colocado de lado. Se alguém é polissexual, é pansexual, é multissexual, seja lá o que for. Quer dizer, aquele pessoal do LGBTQIA+, se estão aqui, tá valendo. Se acredita naquilo, tá valendo. Não existe mais o gênero masculino e feminino, porque independe da opção sexual. Então, peraí, vamos entender isso aqui. Se eu sou cristão e entendo que isso é errado, porque não é isso que a gente condena, a ideologia de gênero, que todo mundo sabe que é errada, eu não sou de direita, mas eu sei que eu não posso apoiar isso. Eu sei que isso é uma pauta errada. Mas em nome da política a gente acaba absorvendo isso. Peraí. Então quer dizer que se eu sou um pansexual, isso não é mais pecado. Isso não vai ser mais criticado. O que importa é estarmos ali juntos, unidos. Mas isso é uma afronta a Deus. Não tem problema. Aqui a pauta é de direita. Aqui a pauta não é religiosa. Então o seu pecado aqui não é um problema no momento. Percebe como estamos relativizando? Percebe como aquilo que você condena na esquerda acaba vindo para cá quando se coloca uma causa aparentemente maior? Gente, é claro que eu sou a favor da anistia. É claro que essas prisões foram arbitrárias, mas eu tenho tentado mostrar para vocês como tudo foi uma armação justamente para acontecer o que está acontecendo. Eu mostrei para vocês, se for preciso, vamos fazer uma live. Inclusive, quando eu for fazer aqui meus vídeos sobre a ideia de guardar a lei. E como isso, nós estamos sendo judaizados justamente para chegarmos ao ponto no ismo. Eu vou fazer séries aqui sobre o que a Bíblia fala sobre a lei. Vou mostrar coisas, com muita humildade eu vou falar aqui, que nunca mostraram para vocês. Vou mostrar que em Cristo nós não estamos sujeitos a mais nada da lei. Até os rabinos falam isso. Até os rabinos dizem isso. A lei foi dada para o judeu, para Israel. E Paulo deixa isso muito claro. Eu não preciso da lei para não pecar. Essa obra foi feita pelo Espírito Santo na minha vida. Mas nós estamos sendo, de novo, judaizados. Por quê? Por causa do projeto sionista que está trazendo o noísmo para quem não é judeu. Mas os crentes não querem mais saber disso. O que importa é ser de direita. Então, independente da religião, disse aqui Michele Bolsonaro, nós estamos todos unidos, pessoas do bem. Opa, olha aí o que ela está dizendo. O que importa é ser do bem. Somos todos do bem aqui, de esquerda e direita. Independente do que você crê. Se a sua crença, ela atropela a Bíblia, não tem problema. Se a sua crença nega a salvação única e exclusivamente em Cristo Jesus, não tem problema. Se a sua crença nega a própria Bíblia, não tem problema. Se a sua crença pede para atualizar a Bíblia, não tem problema. O que importa é estar ali, em prol dessa causa. Observe como aos poucos a nossa fé está sendo colocada em segundo plano, está sendo soterrada. Mas vamos... E teve alguém aqui no meu canal que comentou, não, nada a ver, ele está apenas lutando por uma causa. Eu sei que ela está lutando por uma causa e até acredito que a causa valha a pena. Ela vale a pena. O problema é que vocês não entendem, as pessoas não querem entender que tudo isso é feito propositalmente para isso.
A esquerda foi criada para trazer o caos, a revolução, através da revolução. É o caos através da revolução. Para que se cumpra um princípio esotérico das entidades secretas, das ordens secretas, inclusive da maçonaria. Um princípio que se chama em latim, que se diz ordo abical. A ordem vem do caos. Então você estabelece o caos para que você mesmo traga a ordem. É assim que funciona esquerda e direita. A esquerda traz o caos e a direita traz a nova ordem. Depois temos que falar um pouquinho sobre a morte do Papa, sobre a renúncia do Klaus Schwab, que eu tanto falei aqui nesse canal, né? E as coisas estão se cumprindo. Mas vamos lá. E aqui eu quero apresentar para vocês o nosso pastor Silas Malafaia, junto também, cadê o padre? Sobe aqui, padre. Cadê o padre? Tá chegando. Vem cá, padre Kelmo. E aqui também, vem cá, o representante da religião matriz africana, Sérgio Pina. Todos juntos em prol da liberdade da nossa nação. São homens e mulheres de bem, lutando pelo nosso Brasil. Obrigada, Sérgio, por ter vindo. Obrigada também ao Rabino, que não conseguiu subir. E o nosso querido Padre Kelmo. Alguém conhece o Padre Kelmo aqui? Bom, gente, aqui já é suficiente para a gente entender, né? Então, o que eu quero dizer para vocês aqui é o seguinte. Primeira coisa que eu queria que você analisasse. Ela apresentou um representante das religiões de matriz africana. Ela não disse o babalorixá da Anitta. Por que ela não disse isso? Por que ela não falou pai de santo da Anitta? Observe a jogada aí, o eufemismo, a jogada de palavras. Porque quando ela fala representante das religiões de matriz africana, caramba, isso soa bonito, soa com unidade, como um povo que está se unindo em prol de uma causa maior. Mas aos poucos estão inserindo essa mensagem na nossa consciência. Aos poucos nós começamos a enxergar aquilo que antes era heresia, aquilo que antes era uma afronta à Bíblia, aquilo que antes era considerado pecaminoso, assim como eles consideram a gente errado. Assim como eles não creem na Bíblia como eu creio, e eles têm todo o direito, eu tenho o direito também de discordar do que eles acreditam. Porque aí o orixá que eles invocam já não é mais o problema. Os exus que eles invocam já não é mais o problema. Se eles invocam e incorporam exus e orixás, isso não tem problema. Porque estamos todos lutando por uma causa maior. E aí já não é mais o babalorixá da Anitta, é um representante de religião de matriz africana, ou seja, olha como a coisa vai soando e como a gente acaba se unindo a essas pessoas e unindo a essas fés, e não é nem as pessoas. Porque eu trabalhei muito tempo com um colega que inclusive faleceu, e ele era do terreiro de Umbanda, e era uma pessoa que tinha o maior respeito por mim, e eu por ele. E quando ele morreu, eu fiquei muito triste. Muito triste. Não vou citar o nome dele aqui, que eu não tenho esse direito. Mas os colegas que trabalharam comigo sabem de que eu estou falando. Era uma pessoa que eu tinha apreço por ele. Discutimos algumas vezes, conversamos, ele sabe do meu posicionamento, mas nunca o desrespeitei como pessoa e digo até hoje, era um excelente colega de serviço, de muito mais caráter do que muita gente que eu conheci, inclusive evangélico. Mas eu não estou discutindo o caráter de ninguém. Eu estou discutindo aqui a fé, a crença, o dogma. Então, se eu trago para um palanque alguém e digo que é apenas um representante da religião matriz africana, eu estou amenizando, porque sabe que se falar um babalorixá e babalorixá da Anitta, pai de Santa Anitta, isso pode trazer um peso. Mas observe que aos poucos, essas questões de fé, que para nós eram inquestionáveis, para nós eram inegociáveis, entendeu? Porque se essas pessoas estão diante da nossa visão, afrontando a Bíblia, estão negando as verdades centrais da Bíblia, como que eu posso acreditar que o Brasil vai ser abençoado se estamos todos abraçados, juntos, independente da fé, como disse Michele Bolsonaro? É assim, meu irmão. É assim, meu querido cristão, católico, evangélico, que nós estamos lutando por um país abençoado? Sabe, colocando as questões de fé, as questões de crença, aquela verdade bíblica que antes era inegociável para a gente.
Eu sei que você vai dizer, não, mas ela não negociou a verdade bíblica, porque tem sempre alguém que faz de conta que não quer enxergar. Ela não negociou a verdade bíblica, ela não negou a fé. Negou sim, senhor. Negou sim, senhora. Você, Michele Bolsonaro, para mim, até que você me prove o contrário, você não é cristã. Porque isso aí que chamam de cristianismo não é cristianismo. Até porque são essas igrejas aí que andam ligadas com a direita política, justamente são as igrejas que deturparam o evangelho, que destroçaram o evangelho, que transformaram o evangelho nesse motivo aí de desprezo, de zombaria, de crítica, de descrédito que a igreja evangélica está se tornando. Então, para mim, isso não é cristianismo. O cristianismo é aquilo que a Bíblia chamou de cristianismo. Cristianismo são as doutrinas que os apóstolos ensinaram. Então é isso. Então, quando ela faz isso, ela está, de certa forma, relativizando, colocando a verdade do evangelho abaixo dessas questões políticas, que foram criadas justamente para acontecer o que está acontecendo. Como eu disse nos meus vídeos anteriores, tudo aquilo que Alexandre de Moraes fez, todas as autuações, todas as prisões, todas elas foram embasadas nas mudanças que Bolsonaro fez. Ou seja, ele preparou o caminho jurídico, o caminho da legislação, para que Alexandre utilizasse. E ele ainda vai sair como herói disso tudo. Mas a pergunta que fica é o seguinte, que é isso aqui que é o X da questão nesse vídeo de hoje. Peraí. Quer dizer que o ritual de candomblé lá do Lula não pode. Mas está abraçada e chamar de gente do bem o babalorixá da Anitta pode. Eu vou mostrar aqui para vocês algo que eu acho que vai chamar a atenção de vocês. Então, peraí. Então, se o babalorixá da Anitta professa a mesma religião que os babalorixás que estavam no Palácio do Planalto com Lula, eles professam a mesma religião. Eles invocam os mesmos orixás, eles incorporam os mesmos orixás, eles acreditam na mesma coisa. Eu pergunto, meu Deus do céu, por que é que o babalorixá da Anitta pode estar ali? Porque também o babalorixá da Michele Bolsonaro está ali em nome do bem, né? Fazendo o que é do bem. Então quer dizer que o babalorixá da Anitta pode, o babalorixá da Janja não pode? Quer dizer que Janja invocar orixás e mostrar aquelas imagens como ela falou ali, ela até explicou o sentido daquela pedra. Quer dizer que os orixás da Janja não pode, os pais de santo da Janja não pode, mas o babalorixá da Michele pode. Quer dizer que o babalorixá da Michele é do bem só porque ele é de direita. O babalorixá da Janja não pode porque ele é de esquerda. Quer dizer, então, que a ideologia política está pesando mais do que a verdade bíblica? Quer dizer, então, que as doutrinas apostólicas hoje têm menos peso, menos importância do que as questões políticas? É isso mesmo que eu estou entendendo, gente? Como brinco aí, é isso mesmo, produção, que eu estou entendendo? Porque, peraí, tenta entender isso aqui, gente. Quando houve o ritual de candomblé, houve uma crítica maciça ali, massiva, sei lá, generalizada no meio cristão, porque estamos levando o candomblé para dentro do Palácio do Planalto. O governo já começou com o candomblé, vai amaldiçoar o Brasil. Mas quer dizer que agora o candomblé da direita pode, sendo ainda mais o pai de santo da Anitta, abraçado com Michele Bolsonaro no palanque com o pastor Silas Malafaia. Esse falso representante do cristianismo, que ele não me representa em nada, absolutamente nada, ele pode então? Quer dizer, o que eles creem não importa. O que importa é a causa política. É por isso que o babalorixá da Michele Bolsonaro, que é o mesmo da Anitta, pode, porque é do bem. O da Janja não pode, porque é de esquerda, porque a crença não é a mesma. Se ambos acreditam nas mesmas coisas, defendem a mesma religião, invocam os mesmos orixás, então por que o babalorixá, o candomblé da esquerda foi criticado? Então não é pelo que eles creem, é pela ideologia política. Porque se fosse pelos que eles acreditam, se fosse pelos dogmas doutrinários, então nenhum deles poderia estar com a gente. Nenhum deles poderia estar lutando pela mesma causa. Porque nós teríamos ambos como errados.
Porque aquilo que me escandalizou no candomblé da esquerda também tem que me escandalizar no candomblé da direita. Será que a gente não consegue enxergar, gente, a bagunça que a política está fazendo? Pelo amor de Deus, gente, só um cego para não enxergar isso. De novo eu repito aqui, eu não estou questionando o caráter de absolutamente ninguém. E vou repetir, eu conheci gente do candomblé, como conheci gente do catolicismo, gente de até ateu, que tem muito mais caráter do que esses supostos evangélicos. Eu tenho um canal aqui, uma playlist, está aqui, ó, falsos pastores. Veja lá que eu não passo pano aqui para ninguém, não. Agora vamos escutar isso aqui da própria boca da Michelle Bolsonaro. Escuta aqui comigo. Olha aqui, gente, só um instantinho aqui. Presta atenção no que eu vou mostrar aqui para vocês. Observe bem isso aqui, ó. É o Babalorixá da Anitta de novo, aqui com Michelle Bolsonaro. Olha o que ela vai dizer aqui, ó. Esse carinho de vocês, dessa família maravilhosa. Obrigada, Nina. Vou repetir, Deus não faz acepção de pessoas. Vou explicar isso aqui. Esse carinho de vocês, dessa família maravilhosa. Obrigada, Nina. Aqui, gente, tem muito mais. Aqui tem imagens dela aqui, aonde ela fala que o que importa é ser do bem. Tá aqui, entre no Instagram do Sérgio Pina e veja aqui mais imagens dela aqui com a Michelle Bolsonaro, né? Dele com a Michelle Bolsonaro. E aí, claro, né? Ela fala um monte de besteira. O que acontece? Eu queria mostrar para vocês aqui. Entenda uma coisa. Se eu encontrasse com o Sérgio Pina hoje, eu iria tratá-lo com o respeito que ele merece. Como a Bíblia manda, inclusive por ele ser mais velho que eu, né? Eu deduzo que ele seja mais velho que eu, mas a Bíblia manda você até tratar os mais velhos com o respeito que o mais velho merece. Respeito ele como ser humano. Mas não impediria de que eu manifestasse para ele aquilo que eu acredito como verdade. E ele, claro, iria contra-argumentar. Então, o que eu quero mostrar para vocês é o que está acontecendo. Porque quando Michelle Bolsonaro diz ali, o que importa é ser do bem, quando ela diz apenas que ele é um representante das religiões de matriz africana, e quando ela diz aqui, inclusive quando eu gravei esse áudio, ele não saiu no microfone, não sei se saiu aí, mas ela fala, Deus não faz acepção de pessoas. A Michelle Bolsonaro, ela não explica. Da forma que ela fala, ela traz uma confusão, porque quando a Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas, não está dizendo que Deus aceita tudo como verdade. Isso não significa que Deus não condene certas práticas. Isso não significa que Deus não abomine certas crenças. Isso não significa que Deus aceite tudo e todos como está. Porque se for assim, Michelle Bolsonaro, eu pergunto a você, então vamos parar de criticar o movimento LGBTQIA+, porque Deus não faz acepção de pessoas. Esse argumento seu, senhora Michelle Bolsonaro, é o mesmo que a esquerda usa. E aí eu pergunto a vocês, como que você me separa isso então? A esquerda diz isso. Não importa como você se enxergue e se identifique sexualmente, qual seja a sua visão da sua sexualidade, se você é LGBTQIA+, porque Deus não faz acepção de pessoas. Eles dizem isso. Você falou a mesma coisa. Eu pergunto em qual dos casos está valendo. Porque se vale para você, também vale para eles. Se vale para o Sérgio Pina, também vale para eles lá. Ou será que isso é só para alguns casos, é nós que vamos selecionar? Deixa eu dizer uma coisa aqui para você, meu irmão. Quando a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, essa mensagem ela tem alguns sentidos. Inclusive para o judaísmo, que acreditava que eles eram um povo escolhido. Mas era um povo escolhido para que Jesus viesse. Mas a salvação em Cristo seria para todos, porque Deus não faz acepção de pessoas. Porque a promessa de Deus feita a Abraão é anterior à lei. E a salvação foi prometida. Deus fez uma promessa a Abraão que lhe daria um filho, e esse filho geraria uma grande descendência, e essa descendência
Através dela viria Israel e através de Israel viria Jesus Cristo. E em Cristo todas as nações seriam abençoadas, porque Deus não faz acepção de pessoas. Então a salvação não era um privilégio de Israel. O plano de Deus não era para terminar em Israel e para Israel, mas era para que através de Israel o mundo fosse alcançado por Cristo. Mas Israel negou Jesus, negou a paz. Porque Cristo é a nossa paz. Então entendam. Aí quando o Tiago escreve, ele diz, Deus não faz acepção de pessoas. Deus não vai olhar para quem é rico, quem é pobre. Tiago dá um outro significado, mas no geral a Bíblia fala sobre isso. Mas a grande verdade é que quando Jesus vem, ele vem para quem? Para todos. É claro que depende que nós aceitemos a proposta do Evangelho, que nós aceitemos aquilo que Cristo ofereceu, que nós acreditemos que ele é o Salvador, o Filho de Deus, o Verbo de Deus encarnado que morreu por nossos pecados e que vai voltar para buscar uma igreja. Então, Cristo, ele morreu por todos os homens. A obra de Cristo foi para alcançar a humanidade, mas é claro que depende do homem querer, do homem aceitar, do homem acreditar. Quando eu falo homem, é a humanidade, acreditar e aceitar. Mas Cristo não veio especialmente para o A ou para o B. Eu não sou melhor do que ninguém porque eu sou cristão. Eu sou um mero pecador que me arrependi dos meus pecados e aceitei a obra de Cristo na minha vida. Isso tudo foi mediante a graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, o mérito é todo de Deus, não é meu. Então, Deus não faz acepção de pessoas. A salvação foi oferecida a todos. Tem nada a ver com o que Michele Bolsonaro fala. Então, só para encerrar aqui, eu quero mostrar para vocês aqui, o seguinte. Olha só, gente, como as coisas são deturpadas. Aí, olha só. Quem é o pai de Santo de Anitta? Cantora frequenta terreiro de Candomblé há 10 anos. Cantora conheceu o lugar na Baixada Fluminense por causa do pai e do irmão que já frequentavam. Ela postou uma série de fotos nas redes sociais. Aí aqui tá, eu já mostrei o Babalorixá de Anitta, né? Que tá aí a imagem que eu mostrei desde o início do vídeo. Que é o Babalorixá Sérgio Pina. Né? Babalorixá é o chefe do terreiro, é o sacerdote do terreiro, homem no caso. Mulher é Ialorixá, né? Terreiro de Candomblé, que tem o Babalorixá. Então aqui, inclusive essa imagem, eu mostro um prêmio que ele ganhou, o Troféu Axé 2024. Depois você lê isso aí direitinho. Aí aqui, a Anitta posa com o Sérgio Pina, seu pai de santo, né? Aqui, a Anitta fazendo um ritual, tomando um banho com um líquido aí, né? Nesse ritual, isso aqui tá na internet, ela postou essas fotos. Aqui ela com Babalorixá Sérgio Pina. E aqui uma mensagem aonde, tá escrito aqui isso aqui foi no Instagram da Anitta. Nessa segunda-feira, a Anitta publicou uma série de fotos no terreiro de Candomblé que frequenta e deu mais detalhes de sua crença. A cantora aproveitou para celebrar Logum Edé, seu orixá protetor. Então, gente, eu vou encerrar por aqui, mas eu vou dizer aqui o seguinte para vocês. Um questionamento que eu faço aqui é o seguinte: será que vocês não percebem que ele é o Babalorixá, o líder espiritual de Anitta? Eu não estou culpando ele pelo que ela faz. Claro que ele não tem culpa, porque uma ovelha, ela nem sempre obedece o seu pastor. Agora, o curioso é que ele está com a elite da direita, né? Ali, Bolsonaro, Malafaia, Michele, por aí vai. Um Babalorixá conservador de direita. E a sua pupila, né? Não sei se o nome, se pupilo pode colocar no feminino, mas enfim, o seu melhor aluno ali, sua melhor aluna, né? Melhor não, a mais conhecida, a sua seguidora, a sua discípula, né? Que tem uma imagem, uma projeção internacional, inclusive, eu sempre digo que é a nossa Madonna brasileira, que representa o que há de pior em termos de ética, de moral, de valores. Todo mundo sabe disso. A Anitta representa a própria revolução moral, cultural e social. Mas o curioso é que ele é aluno do Babalorixá, que está hoje com o Bolsonaro e com Michele. Será que vocês acham que isso é uma coincidência? Vamos pegar aqui. Por que quem estava no palanque era o Babalorixá de Anitta? Eu vejo que é porque eles colocaram um Babalorixá que poderia repercutir. O nome dele repercute.
Não é um babalorixá qualquer, é o babalorixá da Anitta. Então isso vai repercutir, o nome dele vai trazer uma projeção, como repercutiu, vai mostrar a união com os evangélicos ali, com o padre lá, com o rabino que não subiu ao palanque, e você católico não viu dizer, não, mas padre Kelman não é nem padre, sei lá, primeiro que dizem que ele é padre, mas se não for, não importa, tem um monte de padre aí apoiando a direita, tem um monte de padre aí trabalhando pro Bolsonaro, um monte. Tá todo mundo junto e misturado. Nessa mesma parafernália que de cristão não tem nada. Então, perceba que foi um pai de santo estrategicamente bem escolhido. Mas que a sua aluna mais famosa e que tem um nome que significa muito nesse país, ela representa, vamos dizer, o pior que a esquerda pode oferecer. Coincidência, né? A grande questão é, embora ele não tenha culpa, mas eu penso assim, se eu sou um líder espiritual e acredito que o que eu defendo é verdadeiro, como que a minha principal ou a minha mais famosa aluna ou seguidora ou discípula ou membro da minha religião, ela está fazendo exatamente o oposto e eu não faço nada? Ah, ela tem liberdade, mas é muito contraditório. É muito contraditório. Porque eu deduzo que se eu sou um líder e acredito que família importa, que valores importam, que injustiça está sendo cometida, como que eu vou admitir que a minha aluna vá no sentido exatamente oposto? Não estou dizendo que tem que ser de esquerda ou direita, mas são coisas totalmente opostas. O que a Anitta faz do que Michele Bolsonaro faz. Moral da história, é tudo incoerente, é tudo incoerente. Lembre das eleições agora municipais. Eu fiz um vídeo mostrando todas as incoerências. Quem era de esquerda agora está com quem é de direita, passou que apoiava a direita, agora está apoiando a esquerda. O próprio Bolsonaro, que é de direita, que condenou não sei quem, estava numa reunião ali com sei lá, com um monte de gente de esquerda, inclusive Michel Temer, que escolheu o próprio Alexandre de Moraes para o STF, estava nessa reunião com o Bolsonaro, né, com o Kassab, com o pessoal da esquerda, e aí você vê a bagunça que a política é. Sabe por que a política é uma bagunça? Sabe por que você vive frustrado e decepcionado? Sabe por que toda hora tem alguém de esquerda fazendo algo errado e tem alguém de direita prometendo que agora a coisa vai mudar? Sabe por quê? Porque a política não tem nada de Deus. Porque a política é do diabo. Não, mas nós somos... Política é do diabo. Eu ainda não vi um cristão verdadeiro defender os valores bíblicos, pregar o evangelho e ter sucesso na política. Esses que estão aí não pregam evangelho. Eles se dizem cristãos, mas a fala deles fala de outra coisa, tá bom? É isso, gente. Espero que o vídeo tenha sido útil. Que Deus abençoe a todos.